Dizem que combatê-la equivale a travar uma desabalada luta sem tréguas, cada minuto e cada dia. A Organização Mundial de Saúde já a classificou no passado como sendo o primeiro problema de saúde do mundo. Ela pode ser uma assassina, uma inimiga implacável que pode aleijar, de forma temporária ou permanente. Conseguir reconhecê-la, muitas vezes, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Trata-se da depressão mental, um humor inflexivo e destrutivo que também provoca sintomas físicos ou somatiza doenças. Só para você ter uma ideia do efeito desse mal devastador sobre a raça humana, a OMS documentou que em 98 ela se tornou o mal mais comum entre as mulheres, superando o câncer de mama e as doenças cardíacas. Ao todo, são mais de 340 milhões de pessoas em todo o mundo de ambos os sexos que padecem desse sofrimento profundo, equivalente a 2 vezes a população do Brasil. É dado certo que a cada ano surgirão 2 milhões ou mais de novos deprimidos. Só no Brasil, há mais de 10 milhões de sofredores patológicos. As várias faces do mal incluem o mau humor permanente, a sensação de desconforto e a tristeza profunda, que ultrapassa de 2 a 3 semanas. Podemos dizer que essa doença, somada às demais, vem a potencializar o efeito de textos bíblicos, tais como Romanos 8:22 e 2 Timóteo 3:1. O primeiro texto diz que toda criação junta persiste em gemer, e junta está em dores, até agora. E o segundo texto diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis de manejar, e a depressão corrobora esse fato. Mas relacionado com este assunto, surgem algumas perguntas pertinentes. Por exemplo, qual é realmente a causa desse mal? Será que é tudo psicológico? É da cabeça da pessoa? É de ideias que a pessoa cria na mente? Ou será que a depressão é o resultado direto de problemas externos que nós temos na vida? Tais como problemas financeiros, solidão, problemas familiares, morte de alguém na família e assim por diante. Seria a depressão um problema espiritual ou algo que comprometa a espiritualidade da pessoa? Subentendendo que a pessoa que é fervorosa na fé jamais cairia em depressão profunda? Ou seria a depressão um problema de falha de personalidade da pessoa, subentendendo que apenas as pessoas de personalidades consideradas fracas vêm a incorrer na doença? E não pessoas que estão ativas, operantes, dinâmicas e assim por diante? O que é mais difícil suportar? Estar numa cadeira de rodas, ter falta de membros, falta de braços, pernas, ser talvez um cego, surdo, ou ter depressão. Porque a incidência da doença é maior nas mulheres do que nos homens. A proporção é de 2 para 1. Para cada homem com depressão, há 2 mulheres deprimidas. E, finalmente, como combater e tratar esse mal e contribuir para que outros também o façam. Bem, o tema colocado foi: somos consolados em todas as nossas tribulações. E é verdade, isso se dá porque o Deus da Bíblia, o soberano Senhor Jeová, o magnífico Criador de todas as coisas, é também mencionado em 2 Coríntios 1, 3 e 4 como Deus de todo o consolo. Então, quando padecemos tribulações, podemos recorrer a Ele para nos consolar de qualquer tribulação, inclusive a depressão. Mas a Bíblia diz também adicionalmente, em 1 de João 1,5, que Deus é luz, e não há nenhuma escuridão em união com Ele. Assim sendo, Jeová é um Deus iluminantemente esclarecedor. Ele não quer que ninguém padeça por falta de conhecimento ou desinformação. É por isso que, a princípio, nós iremos dissipar os falsos conceitos que existem em torno desse mal chamado depressão.
Isto porque esta doença é uma doença diferenciada. Por exemplo, ela não pode ser auscultada pelo estetoscópio, não pode ser revelada em exames de radiografia, nem pode ser observada nos exames gerais de laboratório. Não. Localizada na parte mais nobre do corpo, o cérebro, ela se esconde em meio aos 100 bilhões de células neuroniais. É por isso que é uma doença diferenciada e sofre preconceito, desinformação. Ela vive como que incubada num óvulo de preconceito e consequente desrespeito. Contudo, sabe-se hoje que a depressão é decorrente de uma atividade química deficiente no cérebro. Por todo o cérebro existem ou acham-se espalhadas o que os cientistas em décadas anteriores chamaram de aminas biogênicas. São compostos químicos que se concentram especialmente no sistema límbico do cérebro, o sistema que tem muito que ver com as emoções. Algumas destas aminas cumprem o papel de neurotransmissores, ou seja, carregam impulsos elétricos de uma célula para outra no cérebro. Entre esses neurotransmissores acham-se a dopamina, a norepinefrina e a serotonina. Em especial, este último citado, o hormônio cerebral serotonina, ele é responsável por fazer o corpo relaxar. Ele relaxa o corpo. Portanto, pequenos distúrbios no equilíbrio desses neurotransmissores provocam efeitos significativos no comportamento, no pensamento e até no sistema imunológico da pessoa. Assim sendo, a depressão é uma doença comprovadamente fisiológica. É uma doença física. Ela não é menos física do que o diabetes, nem mais mental do que a enxaqueca. Ela é tão física como qualquer doença ou resfriado comum. Até em anos anteriores, ela foi chamada de resfriado das doenças mentais, porque é muito comum. Então, não tem nada de psicológico. Vamos até ilustrar isso para entendermos bem. Imagine uma pessoa que está com bastante fome, muito faminta. E, em resultado dessa fome, essa pessoa vem apresentar alguns sintomas físicos, como vertigem, por exemplo. E também alguns sintomas comportamentais, como irritação e nervosismo. Diria que tal pessoa está com um problema psicológico? Será que é tudo invenção da cabeça dela? É manha? Ou há um problema real? Falta de alimentos? Pois bem, podemos dizer que, a grosso modo, a depressão é um sintoma da fome que o cérebro está passando por falta de neurotransmissores. Então, no cérebro da pessoa deprimida, os neurotransmissores não são produzidos em quantidades suficientes, ou são destruídos com excessiva rapidez. Então é como um carro que está sem combustível. Não adianta ficar dando a partida no carro. Não, você vai arriar a bateria. Então não adianta ficar dizendo para a pessoa faminta que ela tem que se animar, viver a vida com alegria. Não, não adianta. Dê comida a ela que ela ficará boa. Da mesma forma, não adianta dizer para a pessoa deprimida que ela tem de reagir, ver as coisas de forma positiva, encarar as coisas de frente. Não. O cérebro dela precisa produzir mais neurotransmissores. E, nesse caso, o problema não é tão fácil de resolver. Porque não é possível ir até o supermercado da esquina, fazer uma cesta básica de neurotransmissores e entregar para a pessoa doente. Não, isso tem que ser produzido pelo cérebro dela. Como resolver o problema? Sobre isso falaremos daqui a pouco. Mas nessa mesma linha de raciocínio, deve-se sublinhar que a depressão é uma doença hereditária. Isso mesmo. Pessoas que têm problema de depressão na família, pais, tios, avós com depressão, tem maior probabilidade genética de incorrer na doença durante a vida. É claro que hereditariedade não é destino. Não é porque você tem familiares com depressão que você fatalmente irá incorrer na doença. Mas tem mais probabilidade para isso. E nós podemos até ilustrar a situação com pessoas que nascem materialmente pobres em comparação com outras que nascem materialmente ricas. Você há de convir comigo que a pessoa que nasce materialmente pobre tem maior probabilidade durante a vida de incorrer em dívidas, em sentido financeiro, e até de acabar na lista da assistência social do que aquela que nasceu rica. O ponto em questão é que a pessoa deprimida
ela nasceu não materialmente, mas emocionalmente pobre. E por ser emocionalmente pobre, ela tem maior probabilidade de, durante a vida, de incorrer em dívidas em sentido emocional. Quando ela passa por um grande revés na vida, ela não tem de onde tirar forças, porque ela é emocionalmente pobre, ela nasceu assim. Ela não tem culpa de ser assim. E é evidente que, então, ela vai gastar além do seu limite. É como o limite de um cheque especial. A pessoa vai gastar além do seu limite e o seu banco da saúde não vai pagar a conta. E ela vai cair em depressão. Mas não seria a depressão um problema circunstancial? Quer dizer, produzido pela circunstância, pelo ambiente? Esse é um assunto muito debatido entre os médicos. Mas a resposta é não. Por que não? Bem, nós podemos ilustrar novamente a situação usando o exemplo do carro. Um carro que enguiça ao subir uma forte ladeira. Talvez a princípio você ache que o carro enguiçou porque a ladeira era muito acentuada. Mas quando você percebe que outros carros sobem aquela mesma ladeira, então o problema não está na ladeira. O problema está no carro. Há uma falha no motor do carro, uma fraqueza. Essa fraqueza não se manifestou enquanto o carro estava no local plano. Mas quando pegou uma subida acentuada, o problema que já existia no motor passou a manifestar-se. Então nós podemos dizer o seguinte, que o colapso da vida moderna, os problemas ambientais, as circunstâncias, as subidas da vida que nós enfrentamos, podem até desencadear o colapso da depressão. Mas para isso acontecer é necessário primeiro uma falha biológica ou fraqueza no motor. Quer dizer, se a pessoa já tem predisposição para a doença, somando com um ambiente difícil, ela vem a incorrer na doença. Então não é uma doença circunstancial, mas já é uma doença de predisposição genética que, somado ao ambiente, vem a acontecer. Agora, seria a depressão uma fraqueza de espiritualidade? Embora o nosso meio tenha bastante informação sobre isso, ainda pairam dúvidas na mente de alguns. Será que não há uma hora em que a depressão comprometa a espiritualidade da pessoa? Bem, quando nós tratamos de problemas espirituais, aí as autoridades já não são mais os médicos. Aí a autoridade é a Bíblia. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Muita coisa. Vamos ver? Filipenses capítulo 2. Se você tem um marcador da Bíblia, deixe-o marcado em Filipenses, que nós iremos recorrer várias vezes a esse livro. Filipenses capítulo 2, inicialmente o versículo 25. Encontrou? Aqui nos diz: No entanto, considero necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador, e soldado companheiro, mas vosso enviado e servidor particular para as minhas necessidades. Bem, Paulo fala de um homem chamado Epafrodito. Mencionou que este havia sido enviado pelos filipenses para suprir as suas necessidades. Vamos entender o que estava acontecendo. Era por volta do ano 58, era comum. Nesta ocasião, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na Itália. Os irmãos em Filipos, na Grécia, embora fossem materialmente muito pobres, queriam muito ajudá-lo, de modo que enviaram-lhe Epafrodito. A viagem de Filipos, na Grécia, até Roma, na Itália, era muito extensa, cansativa e perigosa. Só para você se situar geograficamente, é bem provável que Epafrodito tenha seguido uma estrada romana chamada Via Egnatia, que cruzava totalmente a Macedônia. Aí ele deve ter cruzado o mar Adriático, descendo até o calcanhar da península italiana. E finalmente deve ter seguido uma outra estrada romana, a Via Ápia, subindo até Paulo em Roma. Foi uma viagem de mais de 1.200 quilômetros em uma única direção, que provavelmente levou mais de um mês, cobrindo de 30 a 35 quilômetros por dia, exposto às intempéries como o frio, o vento cortante, o calor abrasador, as chuvas e tempestades, exposto a salteadores de estradas. Bem, talvez você se pergunte como foi que ele obteve mantimentos e pernoites numa viagem tão longa assim. Havia naquele tempo o que os romanos chamavam de mutationes. Eram pontos de paradas ou tabernas onde podia-se pernoitar ou obter mantimentos. Só que tinha uma reputação horrível. Eram frequentadas por assassinos, ladrões,
prostitutas, escravos foragidos, carrascos, fazedores de caixão. Havia um só copo para todos, e ninguém tinha uma mesa só para si, nem uma cama separada dos demais. Os quartos eram sujos, úmidos, superlotados e infestados de pulgas. Consegue imaginar o que era viajar naquele tempo? Epafrodito passou por tudo isso. Seria ele uma pessoa fraca, espiritualmente? Mas deixemos que Paulo fale mais sobre ele. Agora o versículo 30 do mesmo capítulo 2. Porque ele, Epafrodito, chegou quase a morrer por causa da obra do Senhor, expondo a sua alma ao perigo, a fim de compensar plenamente o não estardes aqui, para me prestar serviço particular. A palavra grega para expor é paravolivissámenos. É um termo da linguagem de jogatina, usada por Paulo. E significa literalmente apostar, como se aposta em jogatina. Então Paulo mencionou que Epafrodito apostou a vida no serviço de Cristo. Será que ele era fraco espiritualmente? Mas ele ficou deprimido. O versículo 26 declara: visto que ele tem saudade de ver todos vós e está deprimido por terdes ouvido que ele adoeceu. A palavra ou o verbo grego para estar deprimido é o verbo ademoneu. Indica uma condição confusa, desassossegada, muito perturbada. Só para você sentir a força dessa palavra, vale ressaltar que o único outro uso dela na Bíblia, nas escrituras gregas cristãs, é em Mateus 26:37, onde ela foi usada para descrever a agonia intensa de Jesus no jardim Getsêmani, pouco antes da sua morte. Então, sentir ademoneu não era nada fácil, e Epafrodito ficou deprimido. Então, a partir desse exemplo bíblico, nós podemos asseverar categoricamente que a depressão não é um problema espiritual. Não tem nada que ver com falta de espiritualidade. É um problema fisiológico, uma doença como qualquer outra. Mas vamos polemizar um pouco mais o assunto. Digamos que uma pessoa, em virtude da depressão, não consiga frequentar reuniões como estas, e tampouco participar no ministério público de evangelização que todos nós, testemunhas cristãs de Jeová, realizamos. Será que neste caso a depressão não comprometeu a espiritualidade dela? O que é que você acha? A resposta é não, não necessariamente. A revista A Sentinela, de 15 de novembro de 88, página 24, menciona que há distúrbios afetivos, como a depressão, por exemplo, que podem limitar uma pessoa a este ponto. Nós não podemos ser precipitados em fazer julgamentos prévios. Nosso trabalho não é julgar, e sim ajudar. E como é que nós podemos ajudar uma pessoa nessa situação? A revista A Sentinela, de 15 de outubro de 88, página 27, e a 15 de março de 90, página 30, ambas mencionam que em casos intensos é necessário encaminhar a pessoa até um especialista. Hoje, a medicina biopsiquiátrica progrediu muito. Muitas drogas psiquiátricas não são nem alucinógenas, nem tranquilizantes e tampouco viciadoras. Elas apenas trabalham em corrigir desequilíbrios químicos no cérebro. E não é nenhuma derrota para o cristão ter que tomar medicamentos antidepressivos. Talvez alguns tenham que tomar a vida inteira nesse velho sistema. A situação pode ser comparada com a de um diabético que precisa de insulina, ou a de um hipertenso que precisa também de remédios para a pressão alta. Então, a situação é comparável a estas situações. Não é um problema de falha da pessoa. Mas uma pergunta que talvez tenha chamado bem a sua atenção foi aquela: o que é mais difícil de suportar? Imagine de um lado uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Ela só movimenta do pescoço para cima. Também ela é cega, tem deficiências auditivas. Também foi afligida pelo mal de Parkinson e só consegue falar com grande dificuldade em surtos. Bem, por outro lado, você tem uma pessoa que não tem nada disso. Uma pessoa que aparentemente é normal, tem braços, pernas, anda, fala, só que tem depressão profunda. E agora? O que é mais difícil suportar?
Você acha que sabe responder essa pergunta? Bom, eu não tenho autoridade para responder essa pergunta. E duvido que alguém na Terra tenha. Porque qualquer resposta que alguém der é uma resposta subjetiva. Quer dizer, tem que ver com a experiência limitada que a pessoa tem, o ponto de vista pessoal dela. Mas como a pergunta foi feita, é porque deve ter alguma resposta. Caso contrário, não seria feita. E há uma resposta. A Bíblia responde essa pergunta. Provérbios, capítulo 18. Vamos ver? Provérbios, capítulo 18, o versículo 14. Aqui nos diz: o espírito do homem pode aguentar a sua enfermidade, mas quanto ao espírito abatido, quem o pode suportar? Vamos refletir no texto. Aí falou do espírito do homem. A palavra espírito é uma palavra polissêmica, quer dizer, ela tem muitas significações. E uma das significações é a de disposição mental. É o sentido dela aqui. Até nós podemos ilustrar esse sentido de espírito em expressões tais como espírito quieto. Às vezes você diz que tem uma pessoa que tem espírito calmo. Outras já têm espírito agitado. Algumas têm um espírito feliz, jovial. Outras já têm um espírito sisudo, fechado. Então é a disposição mental que cada um tem. Aqui mencionou o seguinte: quando a disposição mental da pessoa é saudável, está intacta, o que é que o texto diz? A pessoa pode aguentar a sua enfermidade. E a televisão tem mostrado isso, a mídia mostra isso. Algum tempo atrás, a televisão mostrou uma criança que não tinha membros no corpo. No entanto, tinha uma alegria que você não sabe de onde ela tirava isso. Mas não é novidade para a Bíblia. Ela já dizia isso, que o espírito da pessoa pode aguentar a sua enfermidade. Então, há pessoas que estão nas situações mais lastimáveis e você não vê essa pessoa chorar. Por quê? Porque o espírito dela, ou a sua disposição mental, está bem. Mas e quando a doença ataca justamente o espírito? Isso mesmo, a força motriz do indivíduo, que lhe dá alento, ânimo, vida. Aí, a pergunta desalentadora é a que foi feita no final do versículo. Quem o pode suportar? Nós podemos até ilustrar a situação novamente com o exemplo de um carro. Dessa vez, 2 carros. Imagine um carro que tem a pintura toda queimada e descascada. Não tem para-brisas. Falta-lhe uma porta. Os pneus estão todos furados. Só que, para sua surpresa, alguém dá a partida e o carro pega. E a pessoa ainda consegue sair. O carro sai, fumaceando e queimando muito óleo. Agora você imagina um outro carro, aparentemente novo. Não tem nenhum defeito observável. Só que nem partida tem. Bom, então é um problema com esse segundo carro. Há um problema elétrico. Porque se não tem nem partida, falta o quê? Um circuito elétrico para produzir a ignição do motor do carro. Lembre-se que a depressão é um problema elétrico. São poucos impulsos elétricos no cérebro da pessoa. Então a pessoa deprimida pode ser até como esse segundo carro. Você olha para ela, não tem nada. Nada observável. Só que como esse segundo carro, ela nem consegue sair do lugar. Ao passo que a pessoa que não tem depressão profunda pode ser até como o primeiro carro, ter muitas deficiências. Mas como aquele primeiro carro, ela consegue ir levando uma vida razoável. Aí você vê a falta de bom senso, que seria chegar-se a uma pessoa deprimida e falar para ela o seguinte: mas você está aí deprimida, devia sentir vergonha, você não tem problema nenhum, você está bem, você não está em cadeira de rodas, não está no hospital. Tem pessoas que estão nessas situações e nem estão como você aí, deprimida. É verdade, tem mesmo. Só que aquelas pessoas talvez não tenham problemas no seu espírito, na sua disposição mental. Comentários assim não ajudam em nada. Só vem aumentar ainda mais a carga emocional da pessoa doente. Aumentar ainda mais o seu sentimento de culpa. Esse não é o caminho de se ajudar uma pessoa doente. Bem, mas uma outra pergunta feita foi por que as mulheres sofrem mais depressão do que os homens? Bem, algumas razões já foram descobertas, alguns motivos pela ciência. Para nós aqui importa 3 motivos. Um motivo é justamente que aquele hormônio chamado serotonina, aquele que faz o corpo relaxar, lembra-se que foi mencionado no início? Existe em quantidade menor no cérebro feminino e é mais abundante no cérebro masculino.
Uma segunda razão é a instabilidade hormonal, que é mais acentuada nas mulheres do que nos homens. E uma terceira razão é que as mulheres têm mais facilidade em revelar que sofrem depressão do que os homens. Por ser encarada como uma falha de personalidade pela sociedade humana, isso tende a ser negado pelos homens. Então, olhando desse ângulo, as mulheres seriam até mais corajosas que muitos homens. Agora, uma outra pergunta que foi feita é que se não seria uma falha de personalidade a depressão. Para responder essa pergunta, eu vou citar a revista Veja, de 26 de fevereiro de 97, também página 97. Essa revista falou de um empresário curitibano chamado Márcio Bamberg, que em 91 tinha 41 anos de idade e foi quando ele dissolveu uma sociedade que tinha numa empresa de consultoria e caiu em depressão profunda. A história diz que ele passava todos os dias em casa de pijama, sem coragem para procurar emprego. E havia sido um empresário. Fumava muito. Perdeu 10 quilos. Chegou ao ponto de pedir dinheiro emprestado para sustentar a família. E havia sido um empresário. Aí aconteceu com ele o que os dentistas chamam de bruxismo. Durante a noite, ao dormir, ele rangia os dentes de forma brutal. Em questão de pouco tempo, seus dentes foram caindo inexoravelmente um a um. E em questão de 2 meses, restavam-lhe apenas 2 caninos e 2 premolares. Então esse homem submeteu-se a uma terapia de 2 anos. Conseguiu recuperar-se, retomou a carreira e com sua nova empresa em 97, faturava mais de R$60 mil por mês. Então isso mostra que não importa se a pessoa é um executivo, é um empresário, é um ancião congregacional, um betelita, como nós chamamos aqueles que moram em nossas filiais, um superintendente viajante, sua esposa, não importa. Qualquer pessoa pode incorrer na doença se tiver predisposição para ela, porque é uma doença fisiológica. Não é falta de vontade da pessoa, falta de força de vontade. Não é manha. É uma doença que não tem que ver nada com capacidade intelectual, maturidade e assim por diante. Mas uma outra doença que também já está tirando a alegria de muita gente chama-se distimia, a síndrome do mau humor crônico. Você conhece aquela pessoa que já acorda de mau humor, que já acorda de mal com a vida, que tem dificuldade para se levantar da cama, vive mal-humorada. É o coloquialmente chamado pavio curto, é pessimista e até na melhor das festas não consegue sentir alegria. Conhece uma pessoa assim? Seria um chato? Não. Hoje, a chatice já tem outro nome. Chama-se distimia, a síndrome do mau humor crônico. Eu vou fazer aqui uma série de perguntas que são, na realidade, uma adaptação de um teste da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e que tem por objetivo determinar se a pessoa tem ou não distimia. Não serve como diagnóstico, mas sim como indicação, uma probabilidade. Ouça as perguntas e, ao ouvi-las, procure responder para você mesmo com um sim ou com um não. Vamos lá? Você sente-se deprimido ou irritado já por volta de pelo menos 2 anos? Quando você fica deprimido, você perde o apetite ou come demais? Você, quando está deprimido, você tem problemas para dormir ou dorme muito? Você fica sempre muito cansado? Você tem falta de energia para as atividades? Você é uma pessoa introspectiva, quer dizer, uma pessoa fechada, voltada para dentro, que vive sonhando acordada? Você sente como se estivesse sempre falhando e vive se culpando por causa disso? Você tem problemas para se concentrar? E a última pergunta: você tem problemas para tomar decisões? Se você respondeu sim, olhe, há pelo menos 3 dessas perguntas, não descarte a possibilidade de estar com distimia. Mais de 5,3 milhões de brasileiros têm essa doença. E o problema é que nenhum distímico acha que é doente. Ele acha que ele é assim mesmo, ele é chato, ele é rabugento. E não é. Não é problema de personalidade. É doença e tem tratamento, embora ainda não se conheça uma cura para ela. Bem, mas já falamos muito em doença, problemas que estão se avolumando. Mas além de procurar ajuda médica, não há nada que nós, pessoalmente, possamos fazer? Sim, há, e muito.
A Bíblia fala na maneira de Jeová influir na química do nosso cérebro. Isso mesmo. E conforme você pensa, você produz neurotransmissores diferentes. Vamos fazer um teste aqui? Procure imaginar um local bastante bonito, que você ache muito bonito. Pode ser uma linda campina, atapetada de grama verde. Imagine-se sentado ou sentada na grama verde, acariciando aquele macio tapete vegetal. Diante de si você tem um lago cristalino, muito bonito. Vê também alguns animaizinhos brincando, talvez um cachorro brincando com outro cãozinho. Consegue imaginar? E você também visualiza diante de si um majestoso pôr do sol. Muito bonito. Se você conseguiu imaginar isso, você produziu uma sensação de bem-estar. Quando nós pensamos em coisas aprazíveis, nós ficamos calmos. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós pensamos em coisas desagradáveis, nós também ficamos atormentados. Na realidade, essa não é nada mais do que uma mera explicação científica de um texto bíblico, que já foi escrito há muito tempo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos diz: por fim, irmãos, todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são de séria preocupação, todas as que são justas, todas as que são castas, todas as que são amáveis, todas as coisas de que se fala bem, toda virtude que há e toda coisa louvável que há, continuai a considerar tais coisas. Então veja, se nós procurarmos aplicar o texto pensando em coisas de que se fala bem, coisas elogiáveis, terá um forte efeito preventivo contra os problemas emocionais. Aqui falou sobre coisas castas, coisas puras moralmente, de modo que nós temos que evitar como praga espetáculos pornográficos, imorais ou violentos. E a televisão está cheia disso. Temos que aprender a deixar de gostar de filmes que têm ação, mas têm violência, porque isso não ajuda em sentido emocional e nem espiritual, só atrapalha. Então, aplicando o texto, vai nos ajudar muito a combater os males emocionais e também espirituais. Então você vê aí, a partir desse exemplo, que nós temos que ajustar padrões de pensamentos. E uma palavra que nós temos que riscar da nossa vida é a palavra perfeccionismo. Conhece a pessoa perfeccionista? Aquela que quer tudo perfeito, que não aceita erros ou derrotas? A pessoa que quer enfrentar qualquer situação penosa sem se ofender, sempre no auge da eficiência? Isso não existe. Nós estamos bem aquém da perfeição. Ser perfeccionista não é ser realista. Nós temos que aprender a evitar o perfeccionismo. Inclusive, a Bíblia condena isso. Eclesiastes 7,16 diz: não te tornes justo demais. Quer dizer, não seja exigente demais com você e com os outros. Só vai ter problemas para você e para os outros. Ambos não serão felizes. Outra coisa a se descartar é a excessiva generalização das coisas. Quando a pessoa erra num pontinho, diz: sou um fracasso. Não é verdade. Uma única falha, quando conscienciosamente combatida, não compromete o seu inteiro valor como pessoa. Então não devemos generalizar. Temos que isolar cada problema no seu lugar. Outra coisa a se descartar é o errado senso de valores. O que seria isso? Seria pessoas que, para serem felizes, acham que dependem da sua conta bancária, dependem do que os outros falam dela, dependem do poder, da fama, do prestígio ou das drogas. E nada disso é importante para se ser feliz. Para se ser feliz, a única coisa que é importante é o conceito que o Criador tem sobre você, sobre nós. É a única coisa que nós precisamos ter para ser feliz. Sermos aprovados pelo Criador. Vamos priorizar a coisa, colocar a coisa no seu devido lugar. Isso sim que é importante. As outras coisas não são de importância para ser feliz. Além disso, nós devemos também aplicar Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Aqui nos diz: irmãos, não me considero ainda como tendo obtido. Paulo falava aqui sobre a sua recompensa de vida eterna. Continua: mas há uma coisa a respeito disso, esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas à frente,
empenho-me para alcançar o alvo do prêmio da chamada para cima da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Observou aqui no versículo 13 essa expressão de Paulo? Esquecendo-me das coisas atrás. Isso indica que nós não devemos remoer o passado. Passado é passado e ponto final. Não traga o passado para o presente. Você vai sofrer 2 vezes. Temos que aprender a perdoar, a deixar para trás as coisas. Aliás, a palavra perdoar, literalmente no hebraico, significa isso, deixar ir. Nós temos que aprender a ser perdoadores. Perdoar outros ou nós próprios por uma falha passada que nós já vencemos, que ficou para trás, pela qual já fomos perdoados. Por que ficar remoendo? É interessante que essa palavra perdoar, ela tem uma origem etimológica muito forte. A etimologia é a ciência que estuda a raiz das palavras, a origem, o significado das palavras. E a palavra perdoar vem do latim perdonare e tem como elemento de composição o prefixo latino perdonare ou perdoar. Esse prefixo per gera intensidade na palavra. Por exemplo, se você pegar a palavra durar e colocar o per antes, fica perdurar. Perdurar é muito mais que durar. É durar talvez séculos, milênios ou eternamente. Perseguir é muito mais do que seguir. É seguir alguém encarniçadamente. Persistir é muito mais do que insistir. É insistir acirradamente. E perdoar é muito mais do que doar. É doar ou dar o pleno reconhecimento de que você não tem mais nenhum resquício de rancor, ódio, raiva ou ressentimento contra você mesmo ou contra outra pessoa. Isso é perdoar. É tirar tudo, é jogar tudo para fora. É não ficar com nenhum cisco e ressentimento. Temos que aprender a perdoar. Isso evita males emocionais e males espirituais. É muito importante isso. E por fim, nós temos que evitar a ideia promovida pelo diabo de que nós não valemos nada e de que nós não somos amados. O diabo ele deseja incutir essa ideia em cada um de nós. Se a vida nesse sistema de coisas lhe tiver ensinado a encarar-se como obstáculo desanimador demais, mesmo para o amor imenso de Deus superar, ou que as suas boas obras são insignificantes demais para serem notadas mesmo pelos olhos dele, que observam tudo, ou que seus pecados são enormes demais para serem cobertos mesmo pela morte do Filho precioso dele, então a vida lhe ensinou uma mentira. Rejeite mentiras assim com toda a repugnância que merece. Ao contrário, fixe a sua atenção no amor de Deus, que foi belamente ilustrado por Paulo em Romanos, no capítulo 8. Acompanhe, por favor, a leitura. Romanos, capítulo 8, inicialmente os versículos 31 e 32. Nos diz: que diremos então quanto a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Por que não nos dará com ele bondosamente também todas as outras coisas? Deixa a Bíblia aberta aí. Veja, Jeová não poupou para nos salvar o mais caro, o mais dileto tesouro do seu coração. Para quem já deu o mais caro, o que é dar o paraíso? O que é o paraíso na terra em comparação com o Filho de Deus? Veja o amor de Deus por nós. O versículo 35. Quem nos separará do amor do Cristo? Acaso tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui diz que nem a morte nos separa do amor de Jeová por nós. Aqui não fala do nosso amor por Deus, porque o nosso amor por Deus acaba na morte. Eclesiastes 9, 5 e 6 fala que na morte não tem amor, não tem inveja, não tem ódio, não tem nada. A pessoa está dormindo. Mas o amor de Deus pela pessoa não acaba na morte.
Não porque Jó 14:15 fala que no tempo devido de Deus, ele terá saudade do trabalho das suas mãos e irá ressuscitar a pessoa de volta à vida. Então, esse é o Deus maravilhoso que ama a cada um de nós, que conhece as suas limitações, sabe até onde você pode suportar e não permite algo além do que você pode. Portanto, encare as tribulações da vida, incluindo doença, como um refinador da fé. Confie que Jeová está com você todo o tempo como um poderoso terrível, tanto na dianteira como também na retaguarda. E por fim, que todos nós possamos ficar imbuídos do mesmo espírito do texto do Salmo 55:22, que declara: lança teu fardo sobre o próprio Jeová, e ele mesmo te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado.